A história a seguir aborda temas de violência e tentativa de abuso. O conteúdo pode ser perturbador para algumas pessoas. Se você se sentir desconfortável, por favor, considere não assistir. Nas férias de inverno da faculdade, eu gostava de ir acampar. Sei que a maioria das pessoas prefere acampar no verão, mas no frio esses lugares são mais vazios e os insetos aparecem menos. Em lugares com mata, essa é uma boa vantagem. Comentei com os meus colegas e um deles topou ir junto. Vou chamá-lo aqui de Caio. Caio se juntou a mim na esperança de passar um tempo em um lugar diferente, longe do trânsito e das pessoas. Ele me disse que já tinha acampado algumas vezes quando era criança. Naquele final de semana, fomos então para o Parque Estadual. Era um local seguro, bem sinalizado, com uma natureza abundante e diversos pontos de acampamento espalhados pelo parque. Estacionamos o carro, ajeitamos as mochilas nas costas e pegamos a trilha. Caminhamos por uns 30 minutos, até encontrar um lugar legal. Chão plano, perto de uma encosta com a vista para o rio lá embaixo. Um daqueles lugares que te abraçam. Depois que terminamos de montar o acampamento, a gente percebeu que tinha esquecido algumas coisas no carro, como água, repelente, coisas que fariam falta. Decidimos então voltar até o carro para buscá-las. Na volta, cruzamos com um grupo que tinha acabado de chegar. 3 caras e 2 meninas. Eles pareciam regular de idade com a gente. Deu para ver que eles estavam em clima de festa. Música alta no carro, bebida rolando, e acho que também estavam fumando algo. Um dos caras nos cumprimentou. E ele parecia gente boa. As meninas eram bonitas, todos estavam meio altos e fazendo farra. Conversamos um pouco e eles nos convidaram para que mais tarde fôssemos até o acampamento deles para papear um pouco mais. Concordamos e nos despedimos. Pegamos a trilha para onde estava a nossa barraca. Quando anoiteceu, o céu virou um borrão. Era uma noite um tanto clara, mas nublada. Caio sugeriu ir lá ver qual era a do grupo. Estávamos de boa, curiosos. E quem sabe ia ser divertido. Quando chegamos lá, nos receberam como se fôssemos velhos conhecidos. As 2 meninas estavam sentadas perto da fogueira. Uma delas estava grudada em um dos caras, rindo e trocando beijos. A outra estava mais quieta, sorria, mas só de canto, parecia meio tímida. Ficamos ali bebendo cerveja, conversando, a vibe parecia boa. Acho que passamos 1 hora contando coisas sobre nossas vidas, e eu senti que tínhamos mais em comum do que imaginei quando os vi lá no estacionamento. Mas comecei a perceber que um dos caras não parava de tocar o braço da menina quieta. Ela se esquivava educadamente. Depois, o outro começou com umas piadas meio escrotas assim. Aquelas que parecem inocentes, mas são só uma desculpa para provocar. A menina evitava os olhos de qualquer um, cruzava os braços, dava sorrisos curtos, desconectados da conversa. Troquei olhares discretos com o Caio e entendi que ele também tinha percebido o desconforto dela. Só que nesse momento não sabíamos sobre as relações deles. Mal os conhecíamos, para falar a verdade. Então resolvi não me intrometer. Apenas fiquei ali e tentei aproveitar mais um pouco. O casal, que já estava completamente alto, se levantou e foi para a barraca. Tropeçaram um pouco no meio do caminho e riram. Eles riam de tudo, estavam bem entorpecidos mesmo. Os caras se revezavam nas investidas. Um tentando ser gentil, o outro já começando a ficar mais agressivo nos olhares e nas palavras. Era como se ela estivesse encurralada à vista de todo mundo e ninguém dissesse nada. Caio e eu nos levantamos, prontos para ir embora. Aproveitamos o movimento do casal e avisamos que íamos voltar para o nosso acampamento. Os meninos se despediram, mas foram meio indiferentes. Quando nos afastamos, eu olhei para trás por um segundo rápido. Meu olhar cruzou com o da menina, e eu juro que ela pediu ajuda. Não com palavras, mas seu olhar era de puro medo. Paramos no meio do caminho de volta. O Caio já tinha entendido também. Estávamos extremamente desconfortáveis. Não dava para fingir que não tínhamos visto nada. Começamos a cochichar. Nos questionamos se estávamos mesmo entendendo o que aquilo parecia ser. Depois de alguns poucos argumentos, o silêncio entre nós foi o suficiente. Decidimos voltar para o acampamento deles discretamente e ficar observando um pouco escondidos. Se algo bizarro acontecesse, iríamos intervir. Seguimos de volta pela trilha e quando começamos a nos aproximar do acampamento,
entramos silenciosamente na mata, tentando não fazer nenhum barulho. A luz da fogueira ainda brilhava, fraca. Dava para ver a silhueta dela. Sentada, sozinha, os dois caras estavam um pouco afastados, rindo e conversando. Foi então que ela levantou o rosto e olhou direto para a mata, direto para onde a gente estava. O meu coração disparou. Um dos caras também virou a cabeça, olhou na nossa direção e eles pararam de rir. Ele começou a andar e logo me viu. Parou novamente e ficou me encarando, como se tentasse entender o que eu estava fazendo ali. Quando percebeu que era eu, sua expressão mudou. Com raiva, ele mandou que eu desse o fora dali, ou que eu esperasse minha vez na fila. Sorriu, um sorriso distorcido, diabólico. Mas eu continuei sério, e ele sentiu isso. O clima mudou. Num rompante, ele sacou uma faca do bolso, uma daquelas que se abrem com um estalo. A lâmina brilhou brevemente à luz da fogueira. Eu travei, mas Caio não. Ele já tinha se afastado um pouco e no impulso correu até o cara, pegando-o de surpresa. O corpo dos dois caiu pesado no chão. A garota se levantou num salto. O outro cara tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou com força, empurrando ele contra a beirada da fogueira. Aproveitamos a brecha. Corremos sem olhar para trás, sem pensar. Entramos na mata fechada, completamente às cegas. Não podíamos seguir pela trilha. Seria fácil demais nos encontrarem. As árvores se tornaram sombras indistintas. Os galhos se agarravam às nossas roupas. E o chão era um campo minado de raízes e pedras. Tropecei e me bati em troncos, e ainda assim continuei correndo. Do meu lado, ela também corria. Dava para ouvir os passos deles atrás de nós, quebrando galhos e empurrando folhas, como predadores famintos. Gritei pelo Caio. A resposta veio logo em seguida, abafada pela distância. Ele ainda estava perto, mas os outros também. A respiração já me faltava, o peito ardia. Parei por um segundo, toquei o ombro dela e a puxei para trás de uma pedra enorme. A gente se abaixou ali, tentando silenciar a própria respiração. Os olhos ardiam, o mundo parecia suspenso. Alguém passou correndo ali perto. Era o Caio, reconheci pelo vulto. Ele também parou mais adiante, ofegante, mas quieto. E então, silêncio. Um daqueles silêncios densos que pesa no peito. Nem os animais faziam barulho. Era como se a floresta também estivesse esperando. Depois de um tempo, ouvi passos à direita. Alguém se movia com cuidado. Me esgueirei devagar pela lateral da pedra. Vi uma lanterna tremulando. Estavam ali, procurando. Mas, para nossa sorte, eles seguiam na outra direção. Sussurrei para a menina me seguir. Cada passo era calculado. Cada folha seca podia ser uma sentença. O suor frio escorria pelas minhas costas. A adrenalina começava a ceder, dando lugar ao medo. Nos aproximamos, pouco a pouco, do lugar onde Caio estava escondido. Por um milagre, ele nos viu primeiro. Me aproximei, segurei o seu braço firme e fiz sinal para continuarmos. Sabia que a trilha estava à esquerda, em algum ponto. Seguimos por dentro da mata, ainda protegidos pela escuridão. Quando finalmente emergimos de novo no caminho demarcado. Corremos como se o mundo estivesse desabando atrás de nós. Quando vi o carro, quase desabei. O carro do outro grupo ainda estava lá. Entramos sem dizer nada. Tranquei as portas e liguei o motor. E ela começou a chorar. Não um choro controlado, mas daqueles que vêm do fundo, entrecortado por soluços. Eu e Caio não trocamos uma palavra. Só dirigi. Saí dali o mais rápido que pude. Deixei tudo para trás. Barraca, mochila, qualquer coisa que não estivesse naquele carro. Não importava mais. Depois de alguns quilômetros, parei num posto de gasolina. Perguntei se ela queria que chamássemos a polícia, mas, para nossa surpresa, ela negou. Com os olhos ainda vermelhos, ela disse: "Vou ligar para alguém me buscar. Só espera aqui comigo, por favor." Foi o que fizemos. Sentamos em silêncio até o carro dela chegar. Antes de ir embora, ela nos agradeceu. Disse que estava com muito medo e que não queria falar sobre aquilo com ninguém. E assim ela foi embora. Eu e Caio ficamos ali um tempo, parados, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Voltamos para casa com uma história ruim demais para contar, daquelas que doem na memória, mas que ninguém quer ouvir. Não sei se corremos risco de vida de verdade, mas sei que saímos daquele lugar diferentes, e não foi pela trilha, nem pela floresta, foi por causa das pessoas que estavam lá conosco.